Vamos lá, pessoal, dar continuidade à correção das nossas perguntas. Aquelas perguntas que eu mandei para vocês por e-mail. Bom, nós paramos na pergunta número 16. Essa pergunta também traz um pouquinho da discussão de laudo, relatório, perícia, parecer social. Tenho certeza que vocês não vão errar, porque vocês já estão craques nessa discussão. Vamos lá, pergunta número 16. Em relação à perícia, laudo, parecer e estudo social, assinale a opção correta. O parecer social refere-se à opinião fundamentada que o assistente social emite sobre a situação social estudada. Aparentemente está correta essa alternativa. Por quê? Porque o parecer social é a nossa opinião enquanto assistente social. E a nossa opinião é uma opinião fundamentada, teórico e metodologicamente, tá bom? Então, essa alternativa aí aparentemente está correta. Mas vamos ter certeza que ela está correta analisando apenas as demais. Vamos lá. B. O laudo social é emitido quando o parecer da perícia social não é suficiente para subsidiar uma decisão. Errado, gente. Por quê? Porque o laudo social é emitido sempre que a gente realiza uma perícia social. E dentro do próprio laudo social, eu tenho um parecer social. E ali está falando que quando eu faço uma perícia social, eu emito um parecer social. Se esse parecer social não for suficiente, eu vou emitir um laudo social. Na verdade, não é isso. Eu faço a perícia social e emito um laudo social. E nesse laudo vai constar o meu parecer, a minha opinião técnica. Tá? Então, essa alternativa está equivocada, está errada. C. A perícia social se confunde com estudo social? Uma vez que, apesar de não ter qualquer relação, adota a mesma metodologia, uma coisa é a perícia social, outra coisa é o estudo social. Porém, a perícia social e o estudo social, eles estão articulados. Para que eu faça uma perícia social, obrigatoriamente eu tenho que utilizar enquanto metodologia o estudo social. Então, eles possuem articulação sim entre si, mas eles são coisas diferentes. Uma coisa é estudo social e outra coisa é a perícia social. Então, está errada essa alternativa. D. Por se tratar de uma declaração técnica, a perícia social, sobre nenhuma hipótese, pode ser considerada um meio de prova no âmbito do judiciário? Gente, a perícia social, ela é utilizada enquanto meio de prova, tá? A mesma coisa o laudo social. O laudo social ele é utilizado como meio de prova. Então, está equivocada essa alternativa porque fala que sobre nenhuma hipótese pode ser considerado um meio de prova. E no meio judicial, tanto a perícia quanto o laudo social é considerado como meio de prova. Vamos lá, alternativa E. Na realização do estudo social, não é recomendável o uso de vários instrumentais, pois eles podem prejudicar a análise da situação. Quem tem que decidir a utilização dos instrumentais na elaboração de estudo social somos nós, enquanto assistentes sociais. Se eu acho que é necessário fazer uma visita domiciliar, fazer uma entrevista, fazer uma análise documental, quem vai buscar os instrumentais necessários somos nós, enquanto assistentes sociais. E não interessa a quantidade de instrumentais. Eu que tenho que avaliar isso. E essa alternativa está extremamente errada, porque fala que não é recomendável o uso de vários instrumentais. E na minha opinião, quanto mais instrumentais você utilizar, mais próximo da realidade e da compreensão daquela expressão da questão social, a gente se aproxima. Então está errada. Eliminando as alternativas erradas, a gente acaba conferindo que a alternativa correta é a alternativa A. O parecer social refere-se à opinião fundamentada que o assistente social emite sobre a situação social estudada. Bom, vamos lá para 17 agora. Assinale a opção correta referente à redação de relatórios e laudos. A. O relatório de acompanhamento deve possuir informações detalhadas sobre a identificação do usuário, visto que este é dirigido à instituição. O relatório de acompanhamento é só dirigido à instituição? Será que eu não posso mandar um relatório de acompanhamento para o Tribunal de Justiça?
para uma outra instituição, para um outro profissional? Então, essa daí, vamos olhar as outras alternativas. B. Os relatórios de visita devem apresentar uma breve descrição das relações familiares, focando-se na emissão de uma conclusão final. Gente, o relatório de visita não necessariamente precisa ter uma conclusão final, tá bom? Nos relatórios de visita domiciliar, por exemplo, eu posso ter ou não as minhas considerações finais, o meu parecer social. Então, essa daí também está equivocada. C. Os relatórios de visita familiar devem ser carregados de impressões de cunho pessoal para melhor caracterizar o modo de vida da família. Imagina, nas nossas visitas, nas visitas familiares, nós temos que tomar muito cuidado para que o julgamento moral não se sobressaia, né? Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Então, está errada. D. O relatório informativo admite uma comunicação menos interativa com a instituição, pois sua mensagem é dirigida ao próprio profissional que elaborou. Gente, para que eu vou fazer um relatório informativo para mim mesmo? Está extremamente equivocado. O relatório informativo, ele não vai ser para mim. Eu fiz a visita, eu vou fazer um relatório informativo sobre aquela visita para mim mesmo. Então, está equivocada. E. O laudo precisa ser completo, visto que contém uma análise fundamentada que embasa a avaliação. O laudo social, ele precisa ter essa completude. O laudo social não pode ser elaborado pela metade. O laudo social precisa trazer os detalhes. Contudo, não podemos confundir o laudo social com o estudo social. O estudo social, eu vou verificar tudo que eu achar necessário. E o laudo social, eu vou apresentar as informações que eu achar necessárias em relação àquela situação. Então, a resposta correta é a alternativa E. O laudo precisa ser completo, visto que contém uma análise fundamentada que embasa a avaliação. 18. Com relação ao parecer social utilizado por assistentes sociais, conforme o Conselho Federal de Serviço Social, é incorreto afirmar. Lembrando, o parecer social é o quê? É a nossa opinião enquanto profissional, tá? É a nossa opinião fundamentada enquanto assistentes sociais. Alternativa A. O parecer social deverá ser elaborado sempre que uma autoridade judicial solicitar, contendo as informações mais completas possíveis sobre a situação estudada, sem ocultar dados sobre a situação pessoal e familiar dos envolvidos, tendo em vista que é um documento formal que decidirá os casos de adoção de pensão alimentícia. Tem vários equívocos aí nessa alternativa. Olha só, está colocando que o parecer social, ele vai trazer informações para decidir sobre casos de adoção de pensão alimentícia. Não é só para essas situações que nós vamos emitir o nosso parecer social. Além disso, o parecer social é a nossa opinião. Aqui nessa alternativa está falando que nós não podemos ocultar dados sobre a situação pessoal e familiar. Gente, se é a nossa opinião, nós não vamos trazer todas as informações. Por quê? Porque todas as informações ficam restritas aonde? Ao nosso estudo social. O parecer social é a nossa opinião técnica, enquanto profissional. Tá? Então, ele não é uma coisa detalhada. Ele traz a nossa opinião. O detalhamento fica lá no estudo social, tá? Então, essa daí está equivocada. Vamos ver se as outras alternativas estão corretas. B. O parecer social deve constituir-se um instrumento de inclusão e não de julgamento de valor. Deve ser utilizado para complementação de dados, jamais como comprovação de informações dadas pelos usuários. Com certeza, o parecer social, ele deve possibilitar a inclusão dos usuários, dos sujeitos, nas políticas públicas, em relação aos seus direitos sociais, e não enquanto processo de exclusão. Tá? C. O parecer social enviado aos setores competentes deve fazer referência apenas aos elementos analíticos elaborados a partir do estudo social, e não às informações sigilosas obtidas no processo de apreensão da realidade. Lembre-se que no nosso estudo social, nós vamos captar várias questões envolvendo o cotidiano dos sujeitos que nós estamos atendendo. E que nem todas as informações
nós precisamos passar, por exemplo, para o juiz. Por quê? Porque nós temos um código de ética profissional que respalda o nosso sigilo profissional enquanto assistentes sociais. Então, não são todas as informações que você vai coletar, que você vai ter acesso, que você vai transmitir a partir do seu parecer social. Então, essa alternativa aí está correta. D. A elaboração do parecer social exige do profissional capacidade de discernimento quanto à sua oportunidade ou não, autonomia perante a instituição, compromisso ético-político com os valores que norteiam a prática profissional, opinião conclusiva da situação estudada, exercício do sigilo profissional. Sem dúvida nenhuma, o parecer social, ele requer um amplo cuidado em relação ao sigilo profissional e ele tem que ser realizado a partir do cotidiano, da vivência e da apreensão da realidade que o assistente social teve. O parecer social é o nosso instrumental aonde não pode ter interferência da instituição. Por quê? Porque é a nossa opinião técnica enquanto assistente social. Bom, o parecer social diz respeito a elucidações e análises realizadas a partir de conhecimentos específicos do serviço social, sobre as quais as decisões devem ser tomadas. Com certeza, o parecer social, ele se embasa do conhecimento que o assistente social teve a partir do estudo social que ele realizou. E é a partir desse parecer social que muitas decisões serão tomadas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso parecer social. Fazendo essas reflexões, a alternativa incorreta, na verdade, é a alternativa A, porque traz, de certa forma, alguns equívocos envolvendo o parecer social. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, até mais, bons estudos!